Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Obrigado, obrigado, obrigado. Só gostei da parte adolescente. Galera, bom dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa revisão. Na aula passada falamos sobre ligação iônica, né? Hoje vamos falar hoje, né? Agora vamos falar de ligação covalente. Deixa eu limpar isso aqui, que tá uma bagunça. Aí. Qualquer dúvida, liga nós. Galera, vamos falar de ligação covalente agora. A gente falou bastante de ligação iônica. Vamos falar de ligação covalente. Ó, covalente compartilha. Então, na ligação covalente acontece o compartilhamento de pares eletrônicos. Olha que beleza. A ligação covalente, pessoal, acontece com ametal barra hidrogênio mais ametal barra hidrogênio. Beleza? Então é bem tranquilo, eles vão compartilhar bem. Se eu sou ametal e o rapaz é ametal, a gente gosta de tudo ganhar elétron. O que a gente faz? A gente compartilha. Aquele par de elétron vai tanto pertencer a mim como pertencer a ele. E assim todo mundo fica feliz. Beleza? Então, essa é a ideia aí da ligação covalente. Bem, eu passei para vocês as seções de compressão, expansão da camada de valência, eu não vou cobrar isso de vocês, né? Mas eu vou cobrar muito que vocês desenhem, ou então proponham uma ligação covalente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Presta bastante atenção nesse exemplo aí, se é que me entende. Dióxido de carbono. Óxido lembra o quê? Magnésio. Não. Óxido lembra oxigênio. Vem de 2. Carbono é carbono. Ah, então dióxido de carbono é o CO2. Vamos de novo? Óxido lembra oxigênio. São 2. Carbono é carbono. Então, o dióxido de carbono é CO2. Vou até pintar isso aqui de roxo. Vocês falar que eu não sou bonzinho. Beleza? O que é o dióxido de carbono? Aí eu faço o seguinte: proponha a fórmula estrutural. Beleza. Pessoal, vamos lá. Como eu dei CO2, eu já sei que CO2 é a fórmula molecular. Vamos anotar aqui, ó. Isso aqui é a minha fórmula molecular. Massa. Agora, o que eu tenho? Eu tenho C e O2. Então, eu tenho carbono, eu tenho oxigênio. Isso aqui? Nunca vou lembrar da tabela periódica. Como assim, também? Não entendi. Por que acontece? Tem que usar, né? A tabela periódica é uma ferramenta para a gente usar. Na hora da prova, usa a tabela periódica. Vai lá, pega do livro de vocês ou de algum lugar. A tabela foi justamente feita para a gente utilizar. É muito importante. Da mesma forma que a gente tem alguns livros que algumas profissões utilizam, que é justamente como ferramenta. Em momento algum, a gente é obrigado a decorar número atômico, massa atômica dos elementos químicos. Eu preciso, né, igual o Pavanelli passou, entender quais são as propriedades, como é que funciona, analisar onde é que estão os metais e usar metais, os grupos. Mas decorar a informação a gente não precisa. A gente precisa interpretar. Ok? Então, olhando aqui na tabela periódica, eu sei que o carbono tem número atômico 6 e o oxigênio tem número atômico 8.
Toda ligação química a gente precisa fazer a distribuição eletrônica para a gente identificar a camada de valência, né? É justamente na camada de valência que ocorre o quê? A ligação química. Então, aqui no carbono fica 1s2, 2s2, 2p2. Olha só, na camada de valência eu tenho 4 elétrons. Beleza? Então, na camada de valência eu tenho 4 elétrons. Vamos fazer do oxigênio agora? O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. O oxigênio na camada de valência tem 6 elétrons. Beleza. Mediante a isso, agora a gente vai fazer ligação química. O elemento de menor quantidade fica no centro. Então, aqui fica o oxigênio e aqui fica o outro oxigênio. Vou fazer isso aqui mais para riba. Então, fica um oxigênio, um carbono, um oxigênio. Ele quer, pessoal, a fórmula estrutural. Mas, primeiramente, a gente vai fazer a fórmula eletrônica. Depois determinar a fórmula estrutural, ok? Vamos lá. Fórmula eletrônica, a gente vai mostrar os elétrons. Então, o oxigênio tem 6 elétrons. Então, tá aqui. O carbono tem 4. Meu oxigênio tem 6. Vamos desenhar os 6 elétrons do oxigênio. Beleza. Vamos fazer as ligações químicas? Olha só. Vou chamar esse aqui de A. Esse aqui é o oxigênio B, né? Para diferenciar. Vamos lá. O oxigênio A vai fazer uma ligação aqui com o carbono. Ele ficou estável? Vamos contar? Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com o outro aqui, 7. Opa, tá faltando um. Então, vamos fazer mais uma ligação química aqui. Então, ó. Aí. Será que o oxigênio ficou feliz agora? Ele tinha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 2, 7, 8. Ah, então o oxigênio A está feliz. Ele está estável. O carbono tinha 4. 1, 2, 3, 4. Com 2 que ele ganhou, tem 6. Opa, tá errado. Eu preciso de 8. Vamos fazer ligação química. Eu tenho outro oxigênio aqui esperando a ligação a vez dele. Ó. A gente faz uma e a gente faz 2. Beleza. Vamos contar a quantidade de elétrons do carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, carbono está feliz. Ele está estável. Vamos ver o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também está feliz, também está estável. Ou seja, os 3 elementos químicos, todos estão com 8 elétrons na camada de valência. Isso aqui é a minha fórmula eletrônica de Lewis. Muito bom, hein? Vamos agora fazer a fórmula estrutural. Pessoal, a fórmula estrutural apresenta apenas as ligações químicas. Ó. Eu tinha uma dupla aqui, né? Ó, uma ligação, 2 ligações. Então, eu tinha uma dupla. Eu tenho um carbono. Eu tenho uma dupla. Eu tenho um oxigênio. Prontinho, eu tenho uma fórmula estrutural. Ah, que beleza, muito fácil, né? Fórmula estrutural. Vou refazer aqui, ó. Eu tenho um carbono, 2 oxigênios. Né? Então, a gente tem a fórmula molecular. Está apresentada aqui em cima, mas eu vou colocar embaixo aqui também. Fórmula molecular. Qual que é o nome dessa molequinha, só para a gente decorar? Ela é o dióxido de carbono, ou conhecido como gás carbônico. Beleza? Decora isso aqui, hein? Ah, beleza? Tira print, pessoal. Tira print. Filezinho. Então, aprendemos a fazer uma ligação química. Né? De novo, eu não vou cobrar exceções da regra do octetos. Então, não vou cobrar expansão e muito menos compactação ou compressão da camada de valência. O que era expansão? O caso do enxofre, o caso do fósforo, né? E a compressão ou compactação? No caso do nitrogênio. Você tem como tirar print no computador? Tem.
Você vai ali, ó. A tecla que apaga tem uma tecla chamada PRT-SC. Vou anotar ela aqui, ó. Peraí. Essa. Ixi, Maria, bugou. Essa tecla aqui, ó. Peraí. Achou? Alt F4? Não. Não é Alt F4, não. E Bruno. Alt F4 não, velho. Aí você me tá tirando. Essa aqui, ó. PRT SC YSRQ. Aí você tira o print, abre o pente, aí vai lá no pente e aperta Ctrl V. Ctrl mais V. Aí você salva. Salvar como e tudo mais. Ai, ai, velho, os caras é fanfarrão demais, não dá conta não. Beleza, pessoal, vamos lá. Deu certinho, Nereu? Qualquer coisa, se você quiser, eu mando isso aqui para vocês. Eu salvo isso aqui, mano. Beleza, pessoal. Então, aprendemos aí a fazer a nossa ligação química. Deixa eu ver aqui um negócio. Rapidinho. F4. Eu abri na prova do segundo aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, então. Outra coisa. Às vezes o cara vem aqui e fala o seguinte para você. Peraí. Às vezes o cara vem aqui e fala o seguinte para você, ó. Exemplo. Defina. Peraí. Defina que tipo de ligações se encontra na seguinte molequinha, né? Então, defina o tipo de ligação que se encontra na molequinha. Aí ele me dá essa molécula aqui, ó. Pessoal, que tipo de ligação está tendo aqui? Alguma dúvida? Alguma ideia? Quais são os tipos de ligações envolvidas nesse processo, nessa molécula? É ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica? O que vocês acham que é? Qual ligação? Um de cada vez. Alguém? Ei, som. Pessoal, bem simples. Tá vendo esse traço aqui, ó? Ó, traços, traços, traços. Olha a ligação aqui em cima. O que é isso aqui? Traços. Quando eu tenho traços, isso representa aqui, ó, ligação covalente. Aqui, cada traço desse corresponde a um par de elétrons compartilhado. Então, aqui, ó, aqui tem um par de elétron, aqui tem um par de elétron, um par de elétron, um par de elétron. Então, cada traço desse aqui corresponde a uma ligação covalente. Qual outra forma que eu posso determinar isso? Bem, vamos analisar os elementos participantes. Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, né? São os elementos que estão participando aqui. Vamos relembrar, ó, ligação covalente é ligação de ametal barra hidrogênio mais ametal barra hidrogênio. Bem, eu tenho carbono, é um ametal. Hidrogênio, tá aqui, ó. Né? Oxigênio é um outro ametal. Então, aqui eu tenho ametais e hidrogênio. Então, eu tenho ligação covalente. Olha que de boa. Questão também tranquilo, né? Bem facinho.
só para a gente determinar como é que funcionam as coisas aí. Beleza? Vamos seguir. Tira print aí rapidão para eu dar continuidade. Alt F4. Bora, foi? Tiraram o print? Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Bora. Vamos agora conversar sobre polaridade, pessoal. Tá? Vai cair, é isso aí, mas é bem tranquilo. Vamos relembrar de polaridade. Pessoal, polaridade. Para a gente determinar a polaridade, a gente precisa analisar o quê? Diferença de eletronegatividade. Beleza? Para a gente entender essa diferença de eletronegatividade, a gente tem uma coisa chamada fila de eletronegatividade. E por meio dessa fila de eletronegatividade, a gente vai comparar. Qual que é a fila? Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Então, tá aqui, né? Do menor para o maior. Devido à diferença de eletronegatividade, a gente vai ter moléculas polares ou moléculas apolares. Então, por exemplo, vamos primeiro trabalhar com moléculas apolares. Se eu colocar molécula H2, o que eu vou ter? Eu tenho um hidrogênio ligado a um hidrogênio. Quem que é mais forte, hidrogênio ou hidrogênio? Ninguém. Os dois estão em a mesma força. Logo, uma molécula apolar. Se eu colocar aqui, ó, N2. N2, eu tenho dois nitrogênios. É assim, ó. Quem que é mais forte, nitrogênio ou nitrogênio? Ninguém. Então, são moléculas apolares. Se eu colocar aqui agora CH4, aí eu tenho hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Nossa, não é para pagar tudo isso aqui não. Jesus. Bagunçou foi tudo aqui agora. Deixa eu desenhar o nitrogênio aqui de novo. Agora deixa eu desenhar o CH4. Bem, olha isso daqui. Se a gente analisar, carbono e hidrogênio, carbono puxa. Carbono e hidrogênio, carbono puxa. Tem a mesma força, então elas se anulam. Carbono e hidrogênio, carbono puxa. Carbono e hidrogênio, carbono puxa. Tem a mesma força, se anulam. Logo, o que eu tenho aqui? Eu tenho ligações. Eu tenho ligações polares. Por que é ligações polares? Eu tenho uma ligação de carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio é diferente, então tem polo. Só que eu tenho uma molécula apolar. Molécula apolar. Porque os polos se anulam, ok? Então toma bastante cuidado. Ligação polar e molécula polar são diferentes, né? Eu posso ter ligações polares e molécula apolar, mas eu não tenho como ter molécula polar com ligações apolares, beleza? Então ligação e molécula é diferente. Agora vamos conversar com moléculas polares. Por exemplo, H2O, né? Se a gente pegar a molequinha de H2O, o que eu vou ter? Aqui entrou alguém aqui. Se eu pegar a molequinha de H2O, o que eu vou ter? Eu tenho isso aqui, ó. Então, primeiro vamos começar com a mais simples. Ixi, não tem aqui. Vamos começar com a mais simples. Vou pegar aqui HCl. O que eu tenho de HCl? Eu tenho um hidrogênio ligado a um cloro.
O cloro é mais forte, o cloro puxa. Eu tenho uma carga parcial negativa, eu tenho uma carga parcial positiva. Eu tenho um polo negativo, eu tenho um polo positivo. Logo, eu tenho uma molécula polar. Eu tenho polos. Vamos pegar a molequinha de H2O. Eu tenho oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. O oxigênio puxa para cá. O oxigênio puxa para cá. Isso não se anula. Se a gente somar os vetores, eu tenho algo aqui, ó. Então, logo eu vou ter minha carga parcial negativa, carga parcial negativa de cá, e aqui minhas cargas parciais positivas. Logo eu tenho polos, ok? Então, a molécula polar. Outro exemplo, H2S. H2S vai acontecer da mesma forma. Olha só, eu tenho S, hidrogênio, hidrogênio. O enxofre é mais forte, ó. Então eu vou ter o enxofre puxando para cá, o enxofre puxando para cá, somatória aqui. Logo eu vou ter minha carga parcial negativa, os meus hidrogênios serão a positiva. Então logo eu tenho uma molécula polar. Então se eu for fazer um paralelo, N2 apolar, H2S polar. Tranquilo isso aí também, pessoal? De boa? Deu para entender isso aí? Deu para dar uma relembrada? Conversa comigo aí. Complexo? Vamos falar sobre mais isso. Ó. Tira print que eu falo mais sobre isso. Quer ver? Tira print. Quando vocês tirarem print, vocês falarem que pode ir, eu converso mais sobre isso. Estou só esperando vocês. Estou no tempo de vocês. Vamos lá. Vamos de novo. Primeira coisa que eu preciso analisar, diferença de eletronegatividade. Eu preciso saber isso daqui, ó. Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega onde. De novo, molécula do N2. N2 é N, tripla N. Num cabo de guerra, quem ganha? Nitrogênio ou nitrogênio? Nenhum, pessoal. Não existe polo positivo e não existe polo negativo. Não há polos. O que é uma molécula? O que significa uma molécula apolar? Aqui não há polos. Ou seja, não tem uma parte, não há uma parte positiva e nem negativa. Não há polos, né? Então aqui, ó, ninguém puxa ninguém. Então não há polos. Aqui eu tenho uma molécula apolar. Quando eu pego a molécula da H2S, eu vou desenhar ela. O enxofre. Como é que eu sei que o enxofre é assim, ó, o enxofre? Vamos fazer a distribuição eletrônica disso aqui? É assim, ó. Hidrogênio tem 1 elétron. Enxofre tem 16. Então fica 1s1. Aqui o enxofre fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Camada de valência, 6 elétrons. Vamos desenhar isso aqui? Ó, hidrogênio, hidrogênio e enxofre. O enxofre tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo as ligações que... Ah, o hidrogênio tem um. Esqueci do hidrogênio aqui, ó. Um de cá e um de cá. Fazendo as ligações químicas, ó.
Por que que é angular? Por que que tem esse ângulo? Por que que não é reto? Como assim? Por que que não é assim? Pessoal, não é assim porque a gente tem que relembrar uma coisa chamada repulsão da camada de valência, repulsão da nuvem eletrônica. Aqui eu tenho uma nuvem, aqui eu tenho outra nuvem, aqui eu tenho outra nuvem, aqui eu tenho outra nuvem. Elas não podem ficar próximas. Lembra disso que eu falei para vocês? Se eu tenho um par de elétron não ligante, eu tenho uma repulsão. Isso aqui está empurrando isso aqui para baixo. Então, logo, eu tenho uma geometria chamada angular. A gente viu lá da geometria angular, beleza? Vamos lá. Quem que é mais forte? Enxofre ou hidrogênio? O enxofre. Então, o enxofre vai puxar para cá, ó. Né? Da mesma forma, o enxofre vai puxar para cá. Isso não se anula, pessoal. Eu tenho uma força aqui, eu tenho outra força aqui. Elas não se anulam. Quando a gente soma vetores, eu tenho um vetor total aqui, né, para cima. Então, aqui, ó, eu tenho esse vetor total para cima. Então, tá aqui, ó. Quando eu tenho esse vetor, a gente vai pensar o seguinte. O enxofre puxa o elétron para si, né? Fica puxando o elétron. Então, ele fica aqui. Nessa ligação de enxofre e hidrogênio, ele fica parcialmente negativo. Isso da mesma forma nessa ligação. Fica parcialmente negativo. Aqui, o meu hidrogênio fica parcialmente positivo. Aqui, parcialmente positivo. Quando a gente coloca os vetores, o que eu tenho? Eu vou ter enxofre, hidrogênio, hidrogênio. Aqui seriam os meus polos positivos. E aqui seriam os meu polo negativo. Ó, a parte negativa e a parte positiva. Tem polos? Existe polos? Então tem uma molécula polar. Eu tenho o meu polo negativo, eu tenho o meu polo positivo. Ok? Aqui eu não tenho. Cadê o polo negativo? Cadê o polo negativo? Se eu não tenho polo negativo, não tenho polo positivo, eu tenho uma molécula apolar. Essa é a diferença, ok? Menos 4%. Então, nossa senhora. Credo. Então, tá aqui, ó, meu polo. Essa é a diferença, ó, a parte negativa, a parte positiva. Beleza? Isso é a diferença de uma molécula polar para uma molécula apolar. O H2S funciona da mesma forma da água, né? É o mesmo esquema, só que eu estou trocando o oxigênio pelo enxofre. Então, o negativo é mais forte que o positivo? Na verdade, é o seguinte, não é que é mais forte. O que a gente tem que olhar aqui, ó? Presta atenção. Eu tenho uma briga por elétron, certo? Os elementos químicos estão brigando por elétron. Aí eu coloquei enxofre e hidrogênio para ligar. Eu vou analisar. Aqui é o mais fraco para o mais forte, ok? O enxofre, ele é mais forte do que o hidrogênio. Então, quando eu faço uma ligação de enxofre com hidrogênio, fica algo assim, ó. Tá, as ligações, né? Só que essas ligações ficam mais próximas do enxofre. Então, ficaria como se fosse assim, ó. Se a ligação fica mais próxima do enxofre, qual que é a carga do elétron? O elétron é negativo. Então, aqui fica negativo, parcialmente negativo. Por isso que a gente coloca esse sigma aqui. Significa parcialmente. E aqui fica parcialmente positivo. Como se eu tivesse um polo. Ó, o polo negativo e o polo positivo, igual um ímã. Então, logo eu tenho uma ligação polar. Existe polos, polo negativo e polo positivo. Como que eu vou saber se esse par de elétrons fica para cá ou para cá do hidrogênio? Aí pela fila de eletronegatividade, né? Quanto mais para a esquerda, mais forte. Ou seja, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Quando eu faço a ligação de hidrogênio com flúor, tá aqui, ó. O hidrogênio continua positivo e o flúor negativo, né? Então essa é a diferença. Se eu colocar, por exemplo, FCl, né? Não existe essa molécula, mas se a gente comparasse flúor com cloro, o flúor é mais forte. Então a ligação ainda ficaria aqui, ó. O cloro ficaria positivo. Agora, se eu colocar HCl, o cloro é mais forte que o hidrogênio. Negativo, positivo.
Beleza? Então, você vai analisar a diferença dessas forças. Né? Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. O flúor é o mais forte, o hidrogênio é o mais fraco. Teve diferença de eletronegatividade, ou seja, diferença de força, eu tenho, né, uma ligação polar. Aqui no nitrogênio, eu tenho nitrogênio ligado a nitrogênio. Os dois têm a mesma força, então ninguém puxa para o lado nenhum. Então essa molécula fica neutra. Ela não tem polos. Não existe polo negativo e não existe polo positivo. Se não existe polo, ela é apolar. Não existe. O A é negação. Não existe. Tira print dessa parte aí. Beleza? Deu para entender agora? Ficou de boa? De boa, então. Então, pessoal, eu acho que essa é a minha última aula com vocês desse semestre. Não sei se segunda-feira que vem eu vou dar aula, né? Geralmente a gente vai intercalando a questão da aula da segunda. Se eu não ver vocês, queria desejar para vocês boas férias, bons descansos. Coloca a matéria em dia, mas não precisa a gente se esgoelar de tanto estudar, né? Mas boas férias para vocês aí, bom descanso, toma cuidado, juízo. Espero que a gente se vê em agosto. Estou morrendo de saudade de vocês. Tomara que dê tudo certo aí. E tamo junto. Qualquer coisa nessas férias aí que você trocar uma ideia sadia, precisar de ajuda em alguma coisa, vocês sabem onde é que me encontrar, né? Então, se quiser conversar com a mulher de branco também, vocês falam. Valeu, valeu, brigadão. Fica com Deus vocês, viu, pessoal? Tamo junto. Qualquer coisa, liga nós. Tomara que em agosto dê tudo certo, a gente esteja junto aí, conversando, brincando e é nóis. Tchau, gente. Até mais. Boas férias. Tchau. Até. Tamo junto.